Gostaria de entender um pouco melhor, Jorge, o livre-arbítrio, porque entendo que ele é o nosso direito de escolha diante das situações e sempre leio que é algo que nos concede liberdade e autonomia. Mas quando vejo também no Espiritismo que todos estamos em evolução para a angelitude, e que a lei do progresso não nos permite retroceder, pergunto: em verdade, há ou não o livre-arbítrio? Se todos ensinam que, no fim, todos vamos ficar bem, onde está a escolha? Apenas no caminho a percorrer? Posso escolher entre duas ruas diferentes, sendo que ambas terão o mesmo destino? É com você, seu Jorge. Sim, o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio existe, ou seja, a capacidade de decidir existe. Nós temos três correntes filosóficas no mundo: a corrente do livre-arbítrio, a corrente do determinismo, da fatalidade, e a doutrina espírita. A corrente do livre-arbítrio diz que o homem tem liberdade absoluta, pode fazer o que ele quiser e que pronto, ele tem liberdade para tudo. A corrente fatalista diz que não, que o homem vem e existe um destino traçado para ele, não adianta ele fugir. Seu destino está na palma da sua mão, já está definido com quem vai casar, quantos anos vai viver, tudo está definido antes. Isso é a corrente fatalista. E existe a doutrina espírita que tem dois ouvidos, um para o lado do livre-arbítrio e outro para a questão do determinismo. Sabe por quê? Porque você tem razão. Existe um determinismo divino. Todos seremos felizes. Então, nós podemos escolher o caminho que quisermos e podemos permanecer nesse caminho o quanto quisermos. Nós não somos obrigados a ter que entrar pelo caminho da felicidade obrigatoriamente. Eu posso endurecidamente ficar, mas não serei feliz. Eu fico, mas chega uma hora que eu mesmo não suporto. O mal, ele nos cansa. E os espíritos endurecidos, eles chegam a um ponto que eles não conseguem mais, eles começam então a se voltar para uma mudança. Não é porque Deus assim determinou, é porque só o amor pode dar ao homem a paz. Então é por isso que o espírito se volta para o amor, porque é o único modo de nós nos sentirmos realmente felizes. A vingança, o ódio, o ressentimento não nos fazem felizes. O Gandhi tinha uma frase muito boa que eu gosto. Dizia assim: a violência, eu sou contra a violência porque a violência parece fazer bem, mas o bem que ela faz é temporário e o mal que ela faz é duradouro. Porque você faz a violência, eita, agora eu estou satisfeito, eu me vinguei, eu adorei, eu me sinto bem, mas depois eu me sinto mal. Então, o bem que ela faz é temporário e o mal que ela vai fazer é duradouro. Então, nós, às vezes, experimentamos pelo nosso livre-arbítrio uma escolha de fazermos algo. Podemos até sentir uma certa felicidade, um certo prazer no que fazemos, mas é passageiro. Depois, nós somos chamados a viver uma nova emoção e a vida vai nos conduzir para o despertamento. Só que esse despertamento não é feito num ano, 100 anos, 1 milênio, 10 milênios. Às vezes, espíritos que migraram para a Terra porque eram endurecidos vão sofrer um duplo exílio, porque terminou o período da transição planetária e eles não acordaram, não se modificaram. Então, permanecem ainda cristalizados em certos pensamentos, migra de novo. No Evangelho segundo o Espiritismo, na definição das características dos espíritos de provas e expiações, tem lá um pedacinho, você vai achar Kardec colocando que os espíritos de provas e expiações costumam ser exóticos. Uaxe, exóticos? Sim, de fora, ou seja, que migraram. Os espíritos de provas e expiações migram com muita facilidade. Porque a janela de tempo para que eles saiam da condição de primitivo para ingressar em regeneração, ou seja, o tempo de provas e expiações,
muitas vezes é menor do que o tempo que eles levam para despertar espiritualmente. Então, eles vêm para um planeta, vão para outro, migrando, 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 sem despertar espiritualmente, passando por migrações sucessivas. Mas é o livre-arbítrio. Eu estou usando do meu livre-arbítrio para decidir não amar e fazer, por conta disso, migrações sucessivas, até que eu sinto que essa expressão de sentimento não me faz feliz e eu começo, então, a mudar o meu destino. Mas eu quero falar um pouco sobre livre-arbítrio do ponto de vista filosófico. O nosso livre-arbítrio, quando a gente é criado, ele é muito pequenininho. Ele existe, mas ele é minúsculo. Porque a gente não sabe o certo nem o errado, não sabe o que tem que fazer ou deixar de fazer. Então, a minha chance de acertar é pequena. E a minha chance de errar também é. Eu me movimento num espaço muito pequenininho, que é o espaço do meu conhecimento. Então, o livre-arbítrio do espírito não é igual em todos os graus de evolução. Quanto mais evoluído eu sou, mais livre-arbítrio eu tenho. Se eu pudesse comparar o livre-arbítrio com o tamanho da asa do anjo, daria para a gente entender. O espírito, quando ele ainda é muito primitivo, ele tem a asinha bem pequena, então ele pode vir um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Ele erra pouco, mas ele acerta pouco também, porque ele não tem compreensão. Um espírito primitivo que habita o planeta Terra não tem condição de destruir o planeta, de criar uma bomba atômica para destruir a Terra. Por quê? Porque não tem conhecimento científico para fazer isso. Então, consequentemente, ele não consegue fazer todo o mal que se poderia fazer. Conhecimento pequeno e livre-arbítrio pequeno. À medida que eu vou evoluindo, que eu vou aprendendo, que eu vou experimentando, que eu vou reencarnando, que eu vou fazendo as minhas vivências, o que vai acontecendo comigo? O meu livre-arbítrio vai abrindo. Cada experiência que eu tenho, o meu livre-arbítrio se alarga. E ele se alarga para os dois lados, tá? O conhecimento pode me levar a fazer muito mais o bem, mas pode me levar também a fazer mais o mal. Porque o conhecimento ele é neutro. Eu é que dou direcionamento para ele. Então, aprendeu, o livre-arbítrio cresce. Aprendeu, cresce. Aprendeu, cresce. Vai aprendendo, vai crescendo. O livre-arbítrio do Cristo, meu Deus, é gigantesco. O meu é mais ou menos. Porque tem muita coisa que eu não sei fazer. Né? Por quê? Porque eu não tenho compreensão das coisas, então eu erro menos e faço menos coisa por bem, porque eu não tenho condição de fazer. Eu estou limitado pelo meu grau de evolução. Essa é a primeira coisa. Então, o conhecimento intelectual, ele me permite crescer o meu livre-arbítrio e nunca diminuir. Conhecimento intelectual sempre alarga o livre-arbítrio. Grave bem. Conhecimento intelectual sempre alarga, aumenta o livre-arbítrio. E o conhecimento moral permite usar o livre-arbítrio que se tem. De acordo com o meu adiantamento moral, eu posso ou não usar o livre-arbítrio que eu tenho. Vou colocar uma circunstância. Eu sou uma pessoa que conheço muito de biologia. Eu sou um grande conhecedor de biologia. Eu conheço tudo de genética. Eu já estudei muito genética. Eu sou doutor em genética. E pelo meu conhecimento de genética, eu tenho feito estudos para fazer roubo de órgãos. Eu estou roubando órgãos. Eu compro pessoas nos hospitais para que roubem órgãos das pessoas para eu vender para os meus clientes. Digo, olha, eu te pago tantos $1.000, rouba o rim dele, me traz. Então, eu tenho um conhecimento intelectual incrível, mas eu não tenho moral suficiente para ter uso do meu conhecimento intelectual. Numa próxima existência, depois desse equívoco todo, eu vou dizer, Senhor, me dá a condição de ser médico, eu quero salvar vidas, eu destruí tantas vidas, me deixa salvar vidas, eu quero salvar vidas. E os espíritos poderão me dizer, conhecimento intelectual você tem, mas não tem suficiente moral para usar o conhecimento. Então é assim, ó, embora o meu conhecimento seja grande, eu não posso usá-lo todo. Quanto mais eu erro, menos eu posso usar do livre-arbítrio que eu tenho. O meu livre-arbítrio pode já estar grande desse tamanho, mas eu só consigo usar um pedacinho dele. Só um pedacito
porque eu não consigo mais usar essa parte que eu perdi. Eu digo, não, mas eu queria... Não, não vai, você vai nascer com doença mental. Mas, não, você poderia, você tem condição, pelo seu livre-arbítrio, de usar tudo isso, mas pelo uso da moral que você fez, as opções que lhe sobram são só essas aqui, ó. Você só tem isso. Ué, e cadê meu livre-arbítrio? Eu não tenho. Você usou quando decidiu fazer coisa errada e ter a concessão do livre-arbítrio por hora sustada. Você não perdeu o livre-arbítrio, você não perdeu, apenas não está podendo usá-lo no momento. À medida que você for acertando, o livre-arbítrio vai voltando a crescer. Você vai novamente tendo a possibilidade de acessar o que você já sabe. E, ao mesmo tempo, ele vai crescendo, porque as experiências fizeram o livre-arbítrio crescer. Então, resumidamente, nós realmente temos livre-arbítrio, mas existe um determinismo no sentido do amor. Mas o espírito pode optar por não querer e permanecer o tempo que ele puder no ódio, na mágoa, no desamor, mas sempre que ele desejar a felicidade, não tem jeito. Só o amor é capaz de dar a felicidade aos espíritos. Eles vão se sentir chamados ao processo de desenvolvimento espiritual. E o crescimento do livre-arbítrio vai se dando a partir da experiência, vai crescendo com a experiência, mas a possibilidade de usar esse meu livre-arbítrio, ele depende fundamentalmente da minha capacidade de bem usar o livre-arbítrio. Se eu uso ele bem, ele está inteiro à minha disposição, tanto para o bem como para o mal. Mas como eu uso sempre o bem, ele está tudo aberto para mim. Cometeu equívocos e fez bobagem, ele vai restringindo, ele vai diminuindo temporariamente para nós, ficando só a parte que a gente, às vezes, assim, a reencarnação foi compulsória, o cara não decidiu quase nada. Por que não decidiu? Porque ele errou tanto que o livre-arbítrio dele estava temporariamente cassado. Ele poderia ter outras opções, mas nessa hora não dá para ele decidir, porque ele só tem feito muita bobagem. Então, nesse momento, ele fica com menos liberdade para ter amanhã a liberdade que ele perdeu temporariamente para que ele consiga acertar a amar.